Olá, povos degenerados. Este é o tema para este vídeo, que está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, e dentro desta terceira parte, As Leis Morais, no capítulo 8º, Lei do Progresso. Então, povos degenerados. Allan Kardec, para este vídeo, são 3 perguntas que ele apresenta aos espíritos. Continuaremos neste mesmo tema no próximo vídeo. Então, para este vídeo, 3 perguntas, mais 2 subperguntas e um comentário de Allan Kardec. Questão 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? A história está repleta de dados, de informações de povos que atingiram um ápice de desenvolvimento para a época, mas que depois, por diferentes razões, entraram em declínio até que se transformassem em ruínas. É só examinar a história, nós vemos isto de maneira repetitiva, não é? E a resposta dos espíritos. Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Aqui é preciso levar em conta a reencarnação, porque a vida de um povo é muito mais extensa do que a vida de um indivíduo. Então, estes povos, eles reencarnam sucessivamente ali, naquele agrupamento, até atingirem ápices de desenvolvimento e depois entram em declínio. Aquele povo, do ponto de vista material, entra em declínio. Allan Kardec faz o seguinte comentário para este caso. Compreende mais o seguinte, diz Allan Kardec neste comentário. Eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então, são os agrupamentos de espíritos que progridem sempre. Não há retrocesso na evolução. Então, o grupo de espíritos que tornou uma determinada nação pujante, desenvolvida, impressionante no seu progresso, aquele grupo de espíritos passaram a habitar outro local. E naquele local onde eles habitavam antes, outros povos vieram e ocuparam aquele lugar. Então é preciso pensar no processo da reencarnação e pensar nos espíritos, nos seus processos evolutivos, e que não há regressão. Muito bem. Agora, Allan Kardec faz uma pergunta e os espíritos a respondem, e depois ele formula mais 2 subperguntas. Nós vamos verificar aqui
o esplendor da bondade, da sabedoria e da misericórdia de Deus. Olha só, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso. Não há raças rebeldes ao progresso. Aqui falando em raças, hoje a palavra mais adequada talvez fosse etnias. Etnias é um termo até mais abrangente do que possivelmente ele está se referindo aqui. Mas, enfim, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Resposta: há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Esses rebeldes ao progresso, esses grupamentos, ao desencarnarem, eles voltam a reencarnar mais adiantados do que na encarnação anterior, porque todo o progresso conseguido ali volta e ele continua progredindo. Então, esse é o ponto. Vão aniquilando-se corporalmente. Esses rebeldes, um dia, nas encarnações sucessivas, deixarão de ser rebeldes. Ao contrário, eles vão segundo a natureza divina de todos os seres, que é uma força divina do progresso em cada um de nós. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Resposta: chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Então, a nossa análise, observando os indivíduos e os povos, ela geralmente, aqui na Terra, por enquanto, está sendo examinada do ponto de vista material. E aí, nós não compreendemos a justiça divina. Mas quando nós vemos esta resposta, nós vemos a grandeza e a bondade de Deus. Chegarão, como todas as demais, à perfeição, todas, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. 787b. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? É uma pergunta cuja resposta é muito engraçada. Olha só. Vou repetir a pergunta. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Resposta: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Respondem os espíritos a Allan Kardec. Eles têm bom humor, né? Tu mesmo o foste selvagem e antropófago mais de uma vez. É interessante. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas, que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Eu vou repetir esta pergunta, ela é muito extensa, mas ela é muitíssimo interessante. Veja só. Os povos são individualidades coletivas, que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude, do ponto de vista material, vamos ressaltar. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Claro que ele falava para Kardec no século XIX, mas evidentemente isso vale sempre, até para hoje, não é? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo
Aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Que resposta, hein? É claro que quando ele fala o progresso das luzes da caridade, ele está falando do progresso intelectual e moral, que são as duas asas, como diz Emmanuel no livro Consolador, que conduzirão o homem para o reino de Deus, conduzirão para Deus, asa da inteligência ou sabedoria e a asa do sentimento ou da caridade. Então, progresso das luzes da caridade, porque a luz mata as trevas, trevas da ignorância, e a caridade mata o egoísmo, que advém do predomínio do instinto sobre o self, ou espírito. Muito bem. É fascinante tudo isso, né? No próximo vídeo, nós prosseguiremos com este mesmo tema, povos degenerados, e então veremos outros aspectos desta questão. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.